Olá, o Cine Alagoas traz hoje uma pessoa que a gente podia definir como multimídia, atuando em diversas áreas, no cinema, na literatura, na psicologia, enfim, em todas as áreas em que ele entra, deixa sempre a sua marca pessoal. Estou falando de Herbert Lisboa Torres, que está presente hoje aqui no Cine Alagoas, o espaço do audiovisual na televisão alagoana, para a gente conversar um pouco de onde é que surgiu tanta vontade, tanto interesse por áreas tão distintas. Se é que são tão distintas assim, né, Herbert? Olá, eu quero agradecer o convite do grande Marcão, é grande mesmo, né? Grande no duplo sentido, no sentido de altura e sentido de imponência na cultura de Alagoas. Então, com isso, quero também agradecer e parabenizar a existência de uma atividade desse tipo na televisão, que começa a mostrar um pouco do trabalho que os próprios alagoanos estão fazendo. Eu quero agradecer, antes de tudo, isso aí, essas duas coisas, o convite e a existência dessa atividade. E quero dizer que, em verdade, todas as atividades que eu fiz até agora na minha vida foram situadas em cima de ciência e cultura. Elas podem ter um aspecto X ou Y, mas é sempre ciência e cultura. Então, essa é a minha posição de vida, e eu decidi, na minha vida, usar todos os momentos que eu tenho até a minha morte com coisas úteis e práticas que eu possa fazer dentro do que eu sei. Como é que surgiu isso? Estávamos conversando antes da gravação do programa e você falando de algumas atividades que você já fazia na infância, né? Como é que surgiu isso? Você vem também de uma cidade do interior, como é que surgiu também essa relação com o cinema? É muito claro hoje a origem disso aí. Desde pequeno eu morava numa casa onde, antes dela existir, era onde Graciliano Ramos ia namorar. Então já tem uma marca interessante. Então eu comecei fazendo, eu brincava no meu quintal, lá na minha casa, com várias árvores, cada um tinha um tipo de folha, né? Goiabeira, mangueira, manga-espada, tal. Cada tipo de folha dessa era um povo. E eu criava roteiros desde pequenininho, brincava sozinho lá. Aí tinha guerra, jogos, amores entre esses povos, que eu criei situações interessantes. Eu gostava pra caramba, ficava sozinho, mas me sentia bastante interessante. Outra coisa que me fez contribuir para a existência na linha cultural foi a minha família, no caso, meu tio Luiz Torres, que foi um dos grandes cineastas do início de Alagoas. Eu estou começando a capturar todos os filmes dele e do filho dele, Byron Torres, que tem um significado muito grande, a grande significação que é a própria Palmeira dos Índios, que também tem filmes. Eu quero fazer um dia a Mostra Torres, com filmes do meu tio, do meu primo e os meus, que eu estou produzindo hoje. Então, a origem foi isso. E o cinema é uma coisa fascinante para mim. Só para você ter ideia, quando eu morava na Bahia, eu ia no final de semana, pegava para assistir 3, 4, 5 filmes em cinemas diferentes lá. Então, adoro cinema, entendeu? Sou fascinado por cinema. Acho que o cinema tem uma magia, que é trazer uma magia para a própria realidade. E eu acho que é isso que é bonito. E você, a tua formação, no caso, como é que foi em termos acadêmicos a sua formação e como essa formação influencia nos teus trabalhos? Bom, desde a década de... Eu comecei a fazer cultura desde a década de 70, mais ou menos. No final da década de 70, no começo da década de 80, eu já lancei o meu primeiro livro. E comecei sempre circulando na área da psicologia, dos estudos científicos e do teatro, da arte cênica, e já com a tendência de um dia começar a fazer cinema. Então, foi a partir dessa formação. Eu sou psicólogo, tenho pós-graduação na PUC de Minas Gerais também, e fui estudando, sempre praticando com as atividades. Então, criamos um grupo, o Grupo Questão, que no final da década de 80 ganhou talvez o maior prêmio do cinema, do teatro alagoano, com a peça O Congresso, que nós ganhamos entre 245 peças no Brasil inteiro, o festival, na opinião da crítica especializada e do povo. Isso foi um negócio fantástico para a gente começou a desenvolver cada vez mais. Quando eu voltei, eu criei o Grupo Zento, que já tem 10 anos, e esse tempo todinho tenho desenvolvido não só teatro, cinema, literatura, colunas em jornais, programas em televisão,
etc. Eu acho que é a minha seara, é o que eu vivo, é o que eu estudo, é o que eu pratico. No caso, você acabou falando em teatro, né? Quer dizer que além o teu trabalho tem um conhecimento maior por parte do público, talvez em função do cinema, né, das suas produções, mas você, pelo que falou, também tem atuações nessa área do teatro, mas como ator ou, no caso, o teu trabalho está mais na questão de texto? Como é que é essa relação com o teatro? Bom, o teatro, a gente chegou no grupo Guizendo, no começo, a ter mais ou menos 3 peças em andamento ao mesmo tempo. Eu trabalhava muito mais na direção, mas eu sempre atuei, sempre quis atuar. Eu adoro a direção também, adoro a produção, mas eu sempre atuei também. Então, a nível do grupo Zendo, a gente tinha, só para você ter ideia, tínhamos atividades de segunda a sábado em 3 salas todos os dias. Lá era atividade, reuniões, debates, estudos. Passamos muitos anos assim. E aí eu parei um pouco com a postura do Zendo, que já estava mais de 60 pessoas dentro do Zendo, e não dava não para uma entidade sem dinheiro, sem condições, mais de 60 e querendo gente entrar, então a gente parou e mudou a forma do Zendo. E o Zendo? Como é que surgiu a ideia do grupo? E o nome? O Zendo tem alguma coisa com fazendo mesmo? Tem esse significado ou é outro? Existe, o Zendo sempre está fazendo, né? Mas assim, o Zendo vem de 2 palavras, Zen e Do. O Zen é uma técnica oriental, originária lá da região asiática, do qual eu pratico há muito tempo, e Do quer dizer caminho, movimento. Então a gente criou esse nome Zendo, entendeu? Porque achei que tinha um perfil meu, era o que eu queria fazer, e ela tinha a ver exatamente com o fazendo. Como eu tinha decidido para mim usar a minha vida para produzir coisas úteis até o resto do meu tempo, que eu até tenho um projeto até para a minha velhice, eu já sei o que eu quero fazer até a idade que eu quero morrer com 85 anos de idade, é a minha meta, pode ser que eu morra daqui a 1 minuto, mas eu posso até passar dos 80. Seu planejamento chega até esse ponto de definir qual... Eu tenho um projeto até o resto da minha vida já marcado, montado, elaborado, entendeu? Registrado. Mas para se passar dos 85, é lucro. É lucro também. Que bom. Já que a gente é um programa voltado ao audiovisual, é importante que aquele público, aquelas pessoas que ainda não tiveram acesso ao teu trabalho, tenham oportunidade. O programa tem um tempo limitado, não dá para a gente exibir uma obra completa. Mas para que o público sinta um pouquinho do gosto, vamos dizer assim, em relação ao teu trabalho. Eu estou aqui com o DVD do Sank, Andarilho da Sabedoria, né? Esse foi o primeiro trabalho do Grupo Zendo, e como é que você participa desse trabalho? Esse filme é interessante, porque foi o marco inicial, foi quando eu decidi realmente. Todo mundo me desaconselhou a não fazer cinema em Alagoas, né? Não encontrei nenhum que me dissesse, não, Herbert, vai lá. Mas exatamente. E tudo que me aconselharam, eu fiz ao contrário. Foi na contramaré, né? Contramaré, porque eu tinha decidido, era o meu caminho, a minha missão, digamos assim, também espiritual, de produzir coisas úteis. Então me disseram, tá bom, já que você quer fazer, já que você realmente decidiu fazer cinema, então vamos fazer o seguinte, rapaz, faça com um roteiro bem pequenininho, só num lugar, entendeu? E com poucos atores. Aí eu fiz exatamente ao contrário. Eu fiz com uma média de 150 pessoas no elenco. Chegou a essa 6 cidades, em 6 cidades, e com essa diversidade de cenas em relação a isso. Então, por que eu fiz isso? Porque eu queria mostrar, não só para as pessoas, mas para mim mesmo, que a gente poderia fazer nas circunstâncias piores. Eu até digo que Alagoas é um dos lugares onde menos apoio ao audiovisual no mundo. E é por isso que é bom. Porque quem consegue fazer aqui em Alagoas, nas circunstâncias, por exemplo, eu nunca tive apoio governamental, né? Nunca tive apoio para produzir, para adquirir, até a Câmara, por exemplo, você está vindo aqui, a grande equipe técnica aqui, quero parabenizar eles, mas assim, eu nunca tive o apoio disso aqui. Buscar sem nada, sem ter bico político, tem ter circunstâncias políticas, apoio governamental, tudo, fazer, nós já estamos no 5º filme, era difícil. Então a gente começou o Sank, e o Sank desenvolveu uma ideia, a gente está buscando o que eu chamo de cinema de conteúdo,
que é o cinema onde eu já estou cheio de assistir coisas na televisão, em todos os lugares, coisas sem conteúdo, coisas que não trazem nada para a vida da gente, coisas que só denegrem a ideia de vida, de brilho para a vida, de amor pela existência. Então eu decidi fazer filme com conteúdo, mesmo mostrando todas essas coisas. Então no Sangue eu mostrei um filme com uma sabedoria muito bonita, as pessoas adoram o filme com o conteúdo. Eu até quero lembrar do grande Almir Guilhermino, que apesar de ter feito já 4 filmes, ele é apaixonado pelo primeiro, que é o Sangue, por causa do conteúdo que tem do filme, do ensinamento que é feito. Sangue seria o quê? Sangue foi um nome criado, realmente. Andarilho da Sabedoria, porque ele vai passar em várias comunidades, várias situações de vida, e ele é sábio. Por que ele é sábio? Porque ele ensina, não. Ele é sábio porque ensina e porque está apto a aprender. O verdadeiro sábio é humilde para aprender com qualquer pessoa. O verdadeiro sábio não é egoísta, é metido ao certo. O verdadeiro sábio aprende com as pessoas, as pequenas, até com as crianças, que nos ensinam bastante. Por isso que Sangue é o Andarilho da Sabedoria. Qual o ano da produção do 2000, 2001. E aí, já nesse primeiro filme, tem os elementos que você também gosta e que está relacionado à tua formação, enfim, pelo que a gente percebe, que são elementos de filosofia, de modo de viver. Esse filme, de certa forma, já coloca esses elementos que você gosta? Coloca. Eu vou ampliá-los, né? Eu quero fazer diferente, Marcos. Marcão, eu quero continuar com cinema de conteúdo, mas com cenas normais, você vê, como a gente quer agora, lá com cena de assassinato, de tiro, de perseguição de carro, perseguição de lanche, cena de avião, de tudo, essas coisas todas, mas com conteúdo lá no fundo, que você saia de lá com uma proposta de vida, com uma forma de vida. Para mim, basta de assistir coisas sem conteúdo. Claro que eu vou assistir, né, para aprender também como não deve ser feito. Mas, assim, basta, a gente recebe tanta coisa ruim durante o dia, tanta coisa durante a vida, as pessoas que chegam a gente. Então, eu quero mostrando tudo isso da realidade, mas com uma proposta de caminho de vida espiritual, de paz, porque é isso que eu acho que a gente precisa. A sociedade está agonizada disso no momento. Bem, nós vamos ficar então com algumas cenas do Sangue, o Andarilho da Sabedoria, e logo após o intervalo nós voltamos, continuando a conversa com Herbert Lisboa Torres. Daqui a pouquinho nós voltamos, fique um pouco com Sangue, o Andarilho da Sabedoria. Drinco, a vida é como ela é, mas existem pessoas que gostam de impor a sua própria verdade. Nós devemos lutar pela verdade de todas as pessoas. Senhor Sank, o senhor foi designado para ser professor de lornismo na Escola 12. Começa amanhã às 6h30, sala 7. Ah, e não me chegue atrasado. Drinco revoltou-se, mas na sua nova casa, Sank teve uma doce visita. Você é o Sr. Sank? Sim, sou eu. E você? Qual é o seu nome? Mariana. Bonito. É indígena. Você é? Sou uma. Meus pais são da tribo Chucurucariri, da cidade de Palmeira dos Índios, no estado de Alagoas. Mas fui pega por Norma, quando tinha 13 anos. Você mora aqui nessa casa? Até amanhã de manhã. Sim. Te deslocaram para cá para fazer algum trabalho para eles? É. Te incomodei com a pergunta? Não. Se não quiser responder, não precisa. Sou obrigada a lhe dizer. Não, não é. Eu respeito se não disser. Mas tenho que lhe dizer. Sou sua mulher. Até amanhã pela manhã. O quê? Sou encarregada de ter um filho com você. Desculpe-me se você não gostou de mim. Não, Maiana, não é isso. Você é uma garota muito bonita, atraente. Mas eu não tenho nenhuma relação de amor com você. Amor? O que é amor? Você não sabe o que é amor? Não, não sei o que é. Amor é uma magia que existe entre duas pessoas.
Talvez seja a melhor coisa que existe na vida.